tô aqui com o barbeiro Fernando Del Vecchio. Ele trabalha aqui comigo no Dona Barba. Nós vamos fazer um bate-bola aqui, algumas dúvidas que surgem aí no decorrer da profissão barbeiro. Quando eu falo barbeiro, gente, ele vai englobar também tanto corte quanto barba. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos estar falando especificamente de barba. Gilete ou navalha engrossa o pelo? Mito. Total, né? Mito. Não, gente, não engrossa o pelo, muito pelo contrário. O pelo, ele fica até melhor, ele não encrava como na Gilete, porque a Gilete às vezes ele corta muito rente a epiderme, a primeira camada de pele, e esse pelo acaba perdendo a força e não conseguindo ir para cima. O que acontece? Começa a inflamar e vira um pelo encravado, começa a me dar foliculite. Então a navalha não deixa esse pelo ficar grosso e ele é até melhor para quem realmente tem problema de foliculite. Por que o mercado da barbearia aqueceu? Eu acho que acabou virando uma moda. Então isso começou a ajudar o setor a desenvolver mais. E tem essa tendência também do homem querer um espaço somente para ele. Sim. Né? Hoje, com a divulgação da internet, então assim, o homem ele tá se cuidando mais. O homem quer seu espaço. Ele quer relaxar, ele quer fazer a toalha quente, ele quer receber massagem. É muito louco isso, porque as barbearias, elas são muito antigas, Sim. né? Então, como eu contei lá no vídeo da história da barba, e as barbearias eram locais de ponto de encontro dos homens. Até quando começou a barbearia, algumas estavam sendo proibido a entrada de mulheres. A situação está voltando muito para o cuidado masculino, isso é muito legal. E eles tinham vergonha, né? Morria de vergonha. Por estar no espaço Feminino, misto, né? Então eles tinham vergonha de ter esse tratamento. E agora eles falam assim, não, eu estou no espaço masculino, então eu posso receber todos os tratamentos. Quando a pessoa começa a ter barba, é legal ir na barbearia? Legal, porque ele já vai criar o hábito de estar fazendo a barba. Sim. E também não fica com aquela coisa, um pelinho aqui e outro lá, ele já vai deixar tudo uniforme. Sim. Então, fora que bacana. assim, nós temos vários procedimentos de tratamento de pele. Então nós temos ativos que vai melhorar o crescimento do pelo, massagens, né, que vai ativar a circulação sanguínea. Então a ida na barbearia é super legal, é super importante sim. O homem que está começando a ter barba ou quer ter barba, enfim, já é começar a adestrar, né, Sim, aquele pelo a nascer corretamente. E é uma né? coisa engraçada que acontece, quando ele começa a frequentar uma barbearia, ele chega com a barba ressecada. Começa a fazer o tratamento usando um balme, um óleo, adestra realmente o fio para poder desenvolver toda a barba. Inclusive, o profissional de barba ensinar esses tratamentos com ele em casa. É legal ter uma linha de home care na barbearia e realmente ensinar esse cliente a fazer o tratamento em casa, porque quando ele recebe o homem com a barba já preparada, hidratada, fica muito mais fácil a gente trabalhar nessa barba. Fazer o shaving contra o pelo ou a favor do pelo? Então, isso é uma coisa que fora do país é sempre a favor do pelo. É proibido, inclusive. É proibido. Na Inglaterra é proibido. A vigilância deles é proibido fazer a escunhoagem. Não pode, porque vai cortar muito, pode ficar até recortada essa pele. Então, na Europa, por exemplo, é proibido. Tudo é feito a favor do pelo. No Brasil, o brasileiro que gosta, né? Sim, da pele ter aquela lisinha. pele totalmente lisa. Mas se você fizer os movimentos corretos, colocar a navalha, tudo bonitinho, do jeito que eu ensinei aqui pra vocês, não vai ter problema nenhum. E agora tem até aparelhos, né? Tem um aparelhinho chamado Shave que facilita muito. Depois da Sim. barba pronta, já feito na navalha, já pode estar usando o shave em cima, que vai deixar a pele lisinha também. Vamos dizer que um advogado
Ele não pode ter uma barba muito comprida, mas também não precisa estar 100% sem nada. E uma barba alinhada, né? Totalmente alinhada. Totalmente alinhada. Se o rosto dele é um rosto mais arredondado, nós fazemos uma barba mais quadrada para dar mais harmonia no rosto. Se o rosto é muito comprido, a gente tenta deixar a barba mais cheia na bochecha para diminuir esse rosto. Sim. Então nós trabalhamos sim com visagismo, que é harmonizar a face com os acessórios que tem, cabelo, barba, sobrancelha, né? O estilo de roupa. O estilo de roupa, o estilo de vida, né, dessa pessoa, né? Não adianta também o cara é um lenhador e trabalha, sei lá, com algum esporte, alguma coisa assim, e querer fazer um design na barba dele. Sim, que não vai caber nele, na personalidade dele, né? Então é tudo um conjunto, né? O visagismo não é somente fazer aquela barba bonitinha, toda desenhadinha, tudo certinho. Não, você engloba a personalidade da pessoa, no que ela trabalha, no que ela faz, se é um rosto redondo, um rosto quadrado, um rosto longo, um rosto curto. Então tudo isso influencia sim no design da barba e quando nós falamos de estilo de barba, né? Não é uma coisa aleatória. Tem gente que adora, por exemplo, cavanhaque, tem gente que adora bigode comprido. Isso é uma coisa muito pessoal mesmo, gente. E que vou estar falando, logicamente, num dos meus vídeos aí sobre o visagismo da barba. Vale a pena assistir, né? Principalmente cavanhaque. Principalmente cavanhaque, Você usa cavanhaque, né? Cavanhaque. E é um estilo mais difícil para cada formato de rosto. Porque dependendo do formato de rosto, o cavanhaque deixa o rosto mais fino, mais pontudo, entendeu? Então não harmoniza muito a face, assim, você olha e fala, nossa, tem alguma coisa errada com essa pessoa, né? Inclusive teve um rapaz que eu vi agora com uma barba, a barba dele, cara, ele cortava aqui. Gente, não é na linha da mandíbula, tá? É 2 dedos para baixo ou um dedinho do pomo. Então eu tenho o pomo aqui, ó, eu localizei o pomo e venho em cima do pomo, eu ponho o meu dedo e ponho mais um dedo, quer dizer, é um dedo em cima do pomo e aí eu começo a minha linha da barba. E não aqui, ó, tá? Não é na linha da mandíbula. Tá? A gente vê isso na rua. Muito, e fica bem esquisito. Diferencial para abrir uma barbearia. O saber trabalhar, você ser uma pessoa capacitada, porque muita gente fala, mas eu já fiz o curso de barbeiro há 15, 20 anos atrás, gente. Muita técnica mudou, muita coisa foi atualizada, muitos produtos tem no mercado e cada mês sai um produto diferente. O diferencial de verdade é você ter uma equipe treinada, uma equipe capacitada, sabendo o que está fazendo. Ter bons produtos na sua barbearia também faz a diferença. Você juntar valores dentro da sua barbearia. Então, um bom atendimento, uma cerveja gostosa, você colocar um tatuador, você agregar valores, agregar serviço dentro da sua barbearia é bem importante aí para que seja um sucesso. E é esse motivo que eu tô vindo agora aqui, gente, online, poder levar para todo mundo a capacitação, a informação, o conhecimento, o conteúdo é extremamente importante para o sucesso de qualquer carreira. Beijo! Falou, galera, façam um curso na Savoir. E agora nós vamos colocar a mão na massa. Então eu vou ensinar para vocês todos os quadrantes, todo o procedimento de descida de mão, descida de navalha, para vocês fazerem um shave completo nos seus clientes. Ele quer fazer um corte ou fazer a barba daquele jeito que ele viu na TV ou na revista, na internet, enfim, e muitas vezes não fica bom para aquele tipo de rosto, aquele tipo de pessoa no que ele exerce. Então o barbeiro ele tem que ter conhecimento, estar capacitado para saber falar